Bom dia, gente. Tô passando por aqui para falar com vocês hoje sobre um tema que eu gosto muito, né? É um tema muito especial para mim e é uma palavrinha que é muito pequena, mas que faz parte da minha vida desde que eu me entendo por gente, né? Que é fé. Eu estou me comprometendo a fazer essa semana, né? Um especial. Eu vou postar os 5 dias da semana, né? De segunda a sexta, sobre esse assunto de fé. Eu escuto muito das pessoas quando conversam comigo por alguns minutos essa afirmação: nossa, Eliane, você é uma menina de fé, você é uma mulher de fé, você é uma pessoa de fé, né? E quase sempre no decorrer da minha caminhada as pessoas falam: nossa, você tem muita fé. E no início eu não dava muita importância, mas com o passar dos anos eu percebi que realmente eu sou uma pessoa de muita fé, né? E aí eu quero falar com vocês um pouquinho sobre fé. Já me perguntaram como que faz para aumentar a fé, da onde vem a minha fé, né? E não estou falando de fé só no sentido religioso, não. Embora, obviamente, eu sou uma pessoa que tem muito fé em Deus, tô falando sobre fé, sobre acreditar, né? E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Entre as definições de fé, uma das definições que eu achei no dicionário, né, Primeirão, que eu gostei bastante, é que fala que a fé é o estado ou atitude de quem acredita ou tem esperança em algo. Confiança com esperança, né? Então é um estado de espírito de quem acredita em algo. E a Bíblia tem uma das melhores definições de fé, na minha opinião, que até hoje eu não vi uma que satisfaça mais ou explique mais, né? Que ela diz que a fé é o firme fundamento daquelas coisas que você não vê, mas você espera, né? Então, usando esse princípio bíblico, eu sou uma pessoa de fé. Né? Eu tenho um firme fundamento das coisas que eu não estou vendo, mas eu acredito que elas podem se tornar realidade. E por isso que eu vou atrás, né? Ao longo da minha história de vida, tudo aquilo que eu desejei, né, até hoje eu conquistei. Se eu não desejei mais, são coisas que eu realmente não desejei de todo o meu coração. Né? Então, assim, eu tenho realmente essa experiência de sonhar, de colocar no papel, de correr atrás e quando vê, aconteceu, virou realidade, né? Então, isso são atitudes de fé. E quando eu estava parando para meditar sobre fé, né, sobre o que ela vem, da onde ela vem, a fé, na verdade, ela pode ser em Deus, né? Eu tenho fé que Deus vai abençoar, eu tenho fé que Deus vai fazer. A gente coloca muita fé em Deus, né? A fé também é na pessoa, você tem que ter fé na sua capacidade. Muitas pessoas não conseguem desenvolver nada porque elas não acreditam que elas são capazes. Eu, desde que eu me entendo por gente, eu sempre acreditei que eu era capaz. Entendeu? Eu acredito assim, se um outro ser humano conseguiu, por que eu não vou conseguir também, né? Existem coisas que para mim conseguir, eu vou precisar de muito mais empenho, que são coisas que eu não tenho habilidades naturais. E daí a importância de você conhecer você mesmo, né? E conhecer quais são as suas habilidades. Existem coisas que para mim conseguir vai dar muito trabalho, vai ser muito difícil. Eu vou ter que sacrificar muitas coisas. E aí eu preciso perguntar para mim mesmo se eu estou disposta a sacrificar outras coisas para ter esta coisa. Então existem coisas que a gente muda, simplesmente fala, não, não vale a pena, né? Já existem coisas que são mais fáceis, né? E aí eu já sei que eu tenho essa habilidade, que eu tenho essa facilidade, e aí eu sei que eu consigo. Então a fé, ela pode ser em Deus, a fé, ela pode ser em algo. Tem gente que tem fé na economia, né? E assim, vamos usar exemplos mais simples. Eu tenho fé que a minha máquina de lavar roupa vai deixar minhas roupas limpas. Por isso eu coloco a roupa lá dentro, coloco sabão, saio, volto uma hora depois com a fé de que a roupa vai estar limpa. E geralmente tá. Então a fé, ela é construída baseada no meu conhecimento que aquele eletrodoméstico vai me entregar aquilo que eu preciso. Então a fé, ela é em Deus, a fé, ela é em você mesmo, a fé pode ser em uma outra pessoa. Existem pessoas que a gente acredita nelas, no potencial de entrega delas. A gente tem um relacionamento legal com elas, a gente sabe o que esperar delas, então a gente tem fé naquela pessoa. E a gente tem fé, como eu disse aí, por exemplo, num objeto, desculpem. E o que significa isso? Que o fato de eu ter fé, muitas vezes eu vou frustrar a minha fé. A minha máquina pode quebrar, né? Eu posso esquecer de apertar o botão de ligar e voltar e a máquina tá desligada, ou a máquina pode realmente quebrar e parar de funcionar no meio, eu chego lá, a roupa não tá lavada. Uma pessoa em que eu tenho fé, ela pode me decepcionar, né? Enfim, tenho certeza que assim como eu, vocês já foram muito decepcionados por pessoas, né? E o único que, na minha opinião, não nos decepciona, né? E aí vai da minha experiência pessoal, é Deus, mas ainda assim é preciso que eu tenha fé, que eu entenda que os nãos de Deus é para minha proteção. Que se eu não acreditar nisso também, eu vou ficar decepcionada até com Deus. Eu já tive experiências na minha vida pessoal, como eu já disse para vocês em outra ocasião, que eu me decepcionei com Deus, né?
E é normal, é um sentimento do ser humano. Mas o que é fé, então? A fé é acreditar naquilo que ainda não existe, mas que você espera, né? E quando você tem fé em algo, você começa a agir em direção àquele algo. Por exemplo, se eu tenho fé que vai cair uma chuva muito forte hoje à tarde, quando eu sair da minha casa eu vou carregar o guarda-chuva comigo. Se eu tenho fé na previsão do tempo que vai fazer muito frio, eu vou sair com um agasalho adequado para aquele clima. Isso é a prova de que eu tenho fé, é a ação que eu tomo, né? Então, se eu tenho fé que eu sou inteligente, eu vou para a escola estudar para aprender mais ainda, para chegar naquela profissão que eu quero. Ou se eu tenho fé que eu sou uma pessoa leal, eu vou agir com lealdade, o meu comportamento vai demonstrar isso. Se eu tenho fé que eu sou uma pessoa amiga, eu vou me colocar nesse lugar de ser amiga das outras pessoas, né? Então, aquilo que eu tenho fé é muito importante porque eu vou agir em direção à minha fé. Por que muita gente não sai do lugar, não alcança, não consegue ter uma vida produtiva, né? Eu falo muito sobre carreira, sobre produtividade, porque a pessoa não acredita na sua própria produtividade, né? Ela acredita em outras mentiras, ela acredita que ela não vai dar conta, ela acredita que ela tá muito cansada, ela acredita que ela merece um descanso, né? E sem se programar. E aí a fé dela leva ela àquele lugar. Então é muito importante. Mais importante do que ter fé é no que você tem a sua fé. Todos nós temos fé. Inclusive a pessoa que diz não ter fé. Ela tem fé que ela não acredita em nada, né? E aí ela vive aquilo ali. Ela vive uma vida do acaso, deixa a vida me levar, vai vivendo o que vai acontecendo. Porque como ela não tem fé em algo, ela não direciona essa fé, ela não age em direção a essa fé, ela vai reagindo ao que acontece na vida dela, né? E eu acho que a grande característica de uma pessoa de fé é exatamente o contrário disso, né? Eu não vivo de reações ao que acontece na minha vida, né? Eu planejo e eu tomo ações em direção daquilo que eu quero. Claro que às vezes eu preciso reagir, as circunstâncias mudam e aí tudo ficou diferente e eu tenho que tomar uma decisão diferente. Faz parte, mas no geral, a pessoa de fé, ela é uma pessoa que age, e a pessoa que não tem fé é uma pessoa que reage, e quem age, age na direção que quer chegar. Quem reage, reage ao que aconteceu, ao que a vida fez. Você pode chegar aonde você não queria chegar. Então essa semana eu vou estar falando sobre fé. Hoje eu entrei na definição de fé. Amanhã eu quero falar um pouquinho sobre como direcionar essa fé. Como ter fé em mim mesma, como acreditar na minha capacidade, como ter fé em Deus, por exemplo, ou como ter fé, não sei, em uma circunstância. Amanhã eu vou estar falando sobre como direcionar a nossa fé. Hoje eu falei para vocês sobre o que é fé, né? E fé é isso aí, é acreditar naquilo que não está diante dos seus olhos, mas você tem certeza absoluta que aquilo é uma possibilidade e que aquilo pode acontecer, né? Então, aonde está a sua fé? Eu tenho uma fé que muitas coisas boas estão por vir, né? Mesmo que o cenário, às vezes, as circunstâncias, elas nos pareçam não tão favoráveis, eu tenho fé que circunstâncias não favoráveis são oportunidades de fazer diferente, de se destacar. E na minha vida tem sido assim. Agora, se você acredita que a circunstância é a que define quem você é, realmente elas vão definir quem você é. Então esse é um assunto muito importante e eu quero te convidar a ficar comigo até na sexta-feira pra gente falar sobre fé. E se você gostou, se faz sentido, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre fé, né? Vem comigo nessa jornada aí, deixa o seu comentário, tá aí embaixo, para que eu me motive a continuar fazendo vídeos como esse. Então vem comigo até sexta-feira. Beijo, gente!